Olá, pessoal. Muito bem. Dando continuidade, vamos para a reta final, tá ok? Último tópico da disciplina Fundamentos da Administração Pública. Nós iremos agora falar sobre o processo administrativo, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, o processo administrativo ele dar-se-á no âmbito municipal, estadual e federal. O edital da COPEV está cobrando processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Aí, no âmbito da federal, nós temos uma lei, a 9.784/99, com as suas devidas alterações. É isso que nós estudaremos neste tópico muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Comecemos com uma noção preliminar. Olha só, como nós poderemos definir o processo administrativo? A doutrina costuma definir o processo administrativo, olha aqui, o processo administrativo, como uma sucessão de atos coordenados entre si, tendo por fim uma decisão final a ser proferida pela administração. Observe no caso de vocês uma sucessão de atos muito importante. Quando você é aprovado em concurso público, está lá o ato de nomeação. Quando você faz toda a bateria de exame, apresenta todos os documentos, está apto física, né, e psicologicamente, mentalmente, e você assina o termo de posse, está lá um ato. Quando você entra em exercício, é outro ato. Então, podemos definir processo administrativo como uma sucessão de atos coordenados entre si, tendo por fim uma decisão final a ser proferida pela administração. Tá ok? E eu cito aqui outros exemplos dessa sucessão de atos coordenados entre si. Olha aqui, ó, o processo disciplinar é formado por um conjunto de atos que tem a finalidade de apurar os fatos e, se necessário, aplicar uma penalidade ao agente infrator. Nós temos outro exemplo aqui, pessoal, ó, o processo licitatório tem como fim a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. Então, esses dois exemplos são formados por vários atos coordenados que combinam com um ato ou decisão final, tá bom? Então, como eu disse na introdução, nesta aula, nós vamos estudar a Lei 9.784/99, é a conhecida como a Lei do Processo Administrativo Federal. Muito bem. Feito essas noções preliminares, vamos agora para a abrangência e aplicação desse processo. Olha só, pessoal, o processo administrativo, o processo é destinado ao exercício da função administrativa. Portanto, os poderes estruturantes no desempenho de suas funções típicas, jurisdicional e legislativa, tá? Essa lei não alcança. Está ficando claro que essa lei não vai alcançar as outras funções estatais, tipo legislativa e jurisdicional. Essa lei só vai alcançar as práticas atribuídas ao exercício da função administrativa, tá bom?
Muito bem. Assim, se existirem leis próprias disciplinando processos administrativos determinados, o que acontece? A Lei 9.784/99 será subsidiária. Como assim, professor? Olha o exemplo. Nós temos a Lei 8.112/92. Nós sabemos que essa lei, ela disciplina o processo disciplinar federal, o PAD. Nós temos a Lei 8.663/93, que ainda está em vigência até dezembro deste ano. Nós sabemos que ela estabelece normas gerais para o processo licitatório. E nós temos a Lei 9.430 de 96, que dispõe sobre o processo tributário federal de consulta. Então, dessa forma, nos casos em que exista lei específica, desta forma, no caso em que existe lei específica, a Lei 9.784/99 será aplicável apenas em caso de omissão de suas leis principais. Por isso se diz que a aplicação da lei do processo administrativo é subsidiária. Entendeu? Muito bem, espero que sim. Então, vamos lá para mais informações, tá? Tá aqui, eu deixo disponível para vocês, tá ok, ó? Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares. Pode ainda que estes não lhe seja hierarquicamente subordinado. Pessoal, o processo administrativo, nós já tivemos a oportunidade de estudar muitos detalhes deles através, sabe de quê? Isso que você falou aí, dos atos administrativos. Então, nós estudamos aqui de forma exaustiva os atos administrativos, cara. Então, você vai dominar tranquilamente o processo administrativo, que é a espinha dorsal, os atos administrativos foram debatidos aqui, com muitas questões, com uma classificação imensa, tá bom? Então, vamos aproveitar aquelas informações, tá? E fazer as nossas questões. Olha, por previsão expressa da lei, não pode ser objeto de delegação edição de atos de caráter normativo, isso é verdade, bem como a decisão de recurso administrativo, ok. E as matérias de competência exclusiva, eu brincava com vocês, ó, você pode delegar pepino, batata quente, você não pode delegar cenoura, ou seja, você não pode delegar CE, competência exclusiva, no atos normativos e RA, recursos administrativos. Tá ótimo. Vamos lá, professor, para as questões. Bora. Observe só essa questão de número 1, que é que ela está dizendo. A respeito das normas incertas na lei, ou inseridas, né, na lei 9.784/99, que disciplina o processo administrativo, vamos julgar, vamos lá. As normas da lei em apreço não podem ser aplicadas de forma subsidiária no âmbito dos Estados-membros, porque disciplina o processo administrativo apenas no âmbito da administração pública federal. Cara, nós sabemos que realmente a lei citada, a 9.784/99, ela vai disciplinar o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, vai. Mas esse apenas, nós temos uma particularidade. Qual é, professor? Quando existe leis específicas
e é possível aplicar a lei federal, nós estamos diante de uma forma chamada subsidiária, ou seja, os dispositivos serem aplicados de forma subsidiária. Beleza. Mas ele está dizendo que as normas da lei a preço, esta lei aqui, não pode ser aplicada de forma subsidiária? Pode. Acabamos de estudar isso. Então, pessoal, essa questão está errada, tá bom? Está errada. A questão de número 2 está dizendo o seguinte, a questão de número 2. Observa só. Vamos julgar, né? Tudo em relação ao processo administrativo federal. É permitido que titular de órgão administrativo delegue parte de sua competência para titular de outro órgão administrativo, ainda que este não seja hierarquicamente subordinado àquele? Ora, cuidado com os termos delegação e avocação. Na delegação, é permitido, sim, você delegar, quer dizer, transferir parte de sua competência para quem está diretamente subordinado a você ou não. Então, a delegação ocorre por hierarquia ou sem hierarquia, como está dizendo aqui. Porém, a vocação só ocorre quando tiver hierarquia, que você só pode chamar para si as competências de seu subordinado. Então, está clara a hierarquia. A delegação pode ser com ou sem hierarquia. É o que ele diz aqui, que não seja hierarquicamente subordinado àquele. Então, essa questão está correta, tá ok? A questão 3, vamos lá, pessoal. A questão 3. O que é que ela está dizendo? A edição de atos normativos pode ser objeto de delegação? Olha, você não poderá delegar cenoura. O que é o CE? É a competência exclusiva. O que é o nó? São os atos normativos. Então, quando ele diz a edição de atos normativos, pode ser objeto de delegação? Pode não, cara. Então, essa questão está errada. Beleza, professor. 4, vamos fazer essa questão no formato de múltipla escolha. Vamos lá. O que é que ela diz? À luz da Lei 9.784/99, assinale a opção correta com relação à competência administrativa e à relação hierárquica existente no âmbito da administração pública. Muito bem. Vamos lá, então. Vamos jogar. A competência administrativa pode ser renunciada em hipótese de acordo entre órgãos públicos envolvidos. Cara, ele pediu para a gente marcar a opção correta com relação à competência administrativa e à relação hierárquica. Vamos ver. Ele diz: a competência administrativa pode ser renunciada em hipótese de acordo entre os órgãos públicos envolvidos. Olha, esses órgãos, eles têm os seus cargos. Os cargos são criados por leis. E dentro de cada cargo tem as respectivas atribuições com suas competências. Então, o titular de um cargo não pode renunciar, não. Então, quando ele cria aqui, em hipótese, de acordo com os órgãos envolvidos, não pode. Então, quando ele fala que a competência administrativa pode ser renunciada, eu não posso marcar essa letra, não, viu? Não marco nunca essa questão aqui, não posso mesmo. B, a relação de subordinação hierárquica entre os órgãos públicos envolvidos
é condição imprescindível para a delegação da competência? Olha, nós sabemos que a hierarquia ocorre com ou sem subordinação. Aí vem a letra B dizendo que a relação de subordinação hierárquica entre os órgãos públicos envolvidos é condição imprescindível, ou seja, necessária. Necessariamente, para haver a delegação, tem que ter hierarquia. Não, também está errada. Não posso marcar a letra B. C. A delegação de competência de órgãos colegiados é possível, desde que não se trate de matéria de competência exclusiva, de decisão de recursos administrativos, ou de edição de atos de caráter normativo. Bingo, isso aqui foi cenoura. Então, é possível fazer a delegação de competência de órgãos colegiados? Desde que você não delegue o quê? Cenoura, competência exclusiva, atos normativos e recurso administrativo. Apareceu a resposta, gente, a letra C, viu? Agora, por que é que D e E estão erradas? Vamos dar uma olhadinha. D, o ato de delegação retira a competência da autoridade delegante e confere competência exclusiva ao órgão delegado? Nunca. Primeiro, se a competência é exclusiva, não poderá ser delegada. E segundo, não retira a competência da autoridade delegante. Ele continua sendo corresponsável. Errado. A vocação temporária de competência é permitida, em caráter excepcional e por motivo justificado, entre órgãos da administração pública, independentemente da relação hierárquica estabelecida entre eles. Errado, que você só pode avocar se tiver hierarquia. Fui tranquilo essa questão do Sebrasp, viu? E no nível bom, olha lá, TJ. Muito bem. Então, perseguindo o nosso objetivo, que é gabaritar essa prova, né? Essa prova da UFAL que se aproxima, vamos agora dar uma olhadinha em alguns princípios do processo administrativo. Então, vamos lá. Olha só. A Lei 9.784/99, ela estabelece, entre outros, alguns princípios. Princípio da legalidade, da finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Muito bem. Mas esse rol, ela não é um rol exaustivo, é apenas exemplificativo. Outros princípios, né, além destes, poderiam constar, né, como princípios que pertencem ao processo administrativo federal, viu? Pode sim, tá bom? Princípio da gratuidade, princípio do informalismo, princípio da razoável duração do processo, e etc. É princípio que não acaba mais, meu Deus, viu? Vamos lá, fica tranquilo. Então, aqui eu coloco só um mnemônicozinho para facilitar a memorização de alguns princípios. Não se preocupe em decorar, não, tá? Memorize, que quando for solicitado, você vai acertar. Olha, são princípios demais, né? Aí tem esse mnemônico aqui, ó, será fácil pro momó. Segurança pública, eficiência, será, né? Ó, será segurança pública, eficiência, razoabilidade. Fácil, finalidade, ampla defesa, contraditório, interesse público, legalidade. Promomó, proporcionalidade, moralidade e motivação. Cara, dê sua mola aí, viu? Importante é você ter essa noção que existe aí princípio para chuchu. Vamos dar uma olhadinha mais na frente, tá bom? Então, veja que esta lei, né, ela diz que nos processos administrativos
serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma administrativa, da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige. Por quê, meu amigo? São tantos princípios, gente, e às vezes um poderia entrar em conflito com o outro. O aplicador de direito tem que buscar interpretar essa norma buscando o fim comum, cara, né? Que garanta atendimento do fim público, do interesse público, tá bom? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aí, olha aí a questão 5. Vamos fazer aqui comigo. Você está no último assunto, cara. Você conseguiu bater o edital. Olha aqui comigo. Vamos ver o que é que ele diz. Considerando as regras e princípios previstos na lei do processo administrativo, vamos julgar. Em razão do princípio da oficialidade, ele citou um princípio, oficialidade. O gatilho mental de você está disparando. Exigir-se-á o reconhecimento da assinatura do interessado nas suas manifestações por escrito, que somente será dispensado nos casos expressamente previstos no regulamento do órgão responsável pelo julgamento. E agora, professor, o que é que eu faço? Cara, agora, você que já tem uma fundamentação teórica muito boa, se joga e busca a sua capacidade de análise do que se pede. Olha, ele está dizendo, em razão do princípio da oficialidade. O que caracteriza o princípio da oficialidade? É dizer que alguém está tendo conhecimento, por exemplo, quando alguém é citado, né? Naquela citação, ele tomou conhecimento que poderá ser uma testemunha, que ele está na condição ainda de investigado, e depois ele foi oficializado como réu. Então, é por aí. Então, em razão do princípio da oficialidade, exigir-se-á o quê? O reconhecimento da assinatura do interessado nas suas manifestações por escrito. Ora, se uma pessoa vai pessoalmente, né, foi oficializado, e diante de um oficial de justiça, ou diante de uma vara lá no fórum, né, naquela secretaria, ele apõe a sua assinatura. Aí ele diz: exigir-se-á o reconhecimento da assinatura do interessado nas suas manifestações por escrito. Continua pensando. E somente, palavra forte, será dispensado nos casos expressamente previstos aonde? Previstos aonde? No regulamento do órgão responsável pelo julgamento. Cara, se nós estamos diante, né, de uma manifestação, né, de interesse por escrito de alguém, e não é o princípio da oficialidade que vai exigir o reconhecimento dessa assinatura, né, baseado no regulamento do órgão responsável pelo julgamento. Não está batendo isso aí. Não é o princípio da oficialidade, não. A oficialidade é comunicar o fato. E aí, quando você vai exigir, você quer uma garantia. Isso não é o princípio da oficialidade, não, mas não é mesmo. Essa questão, ela está errada. Tranquilamente, ela está errada, sim. Tá ok? Então, veja a questão de número 6 agora. A questão de número 6 está dizendo: a interpretação da norma administrativa deve observar o fim público. Deve. A que tal norma se dirige? Vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Foi o que nós acabamos de estudar. Ora, quem faz uma interpretação, tá ok, desses princípios todos, quando eles estão em conflito uns com os outros,
Nessa interpretação, o aplicador da lei tem que buscar sempre o interesse público. Isso é fato, é dada essa questão. Então, a questão 6 está dizendo: a interpretação da norma administrativa deve observar, olha a imposição, deve observar o fim público a que tal norma se dirige, sim. Proibida a aplicação retroativa de nova interpretação, sim. Já interpretou de um jeito, em função da segurança jurídica, você não pode ter uma nova interpretação, se principalmente for para prejudicar. Então, essa questão está certa, viu? Está certa, ok? Questão 7. Olha aí a questão 7, o que é que ela está dizendo? Com relação aos princípios que regem os processos administrativos, assinale a opção correta. Então, ele quer uma coisinha correta. Vamos lá. A. Conforme o princípio do formalismo moderado, princípio do formalismo, conforme o princípio do formalismo moderado, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, salvo por exigência legal. Cara, quem estudou o ato administrativo já viu que a questão está correta, porque os atos precisam de uma forma, né? Aí, mas essa forma, ela não é, digamos assim, necessária, salvo se for exigência legal. Então, por exemplo, o princípio do formalismo moderado está dizendo que os atos do processo administrativo, em regra, são escritos, mas dependendo de algum momento, um ato pode ser, né, por sinais, o semáforo de trânsito, pode ser verbal, a ordem de um policial militar. Então, quando ele diz, conforme o princípio do formalismo moderado, os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, sim, salvo por exigência legal. Por exemplo, exigir que seja por escrito seria essa exceção da exigência legal. Então, a letra A já apareceu a resposta. Essa aqui, ó. Não tem nada que eu consiga refutar. Vamos ver as outras, identificar o erro? O princípio da ampla defesa, olha ele aqui, ó, o princípio da ampla defesa impõe a participação de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Cara, o princípio da ampla defesa, ele é muito bom, é saudável, ampla defesa e contraditório. Mas, diante do procedimento administrativo disciplinar, o PAD, tá? Não tem essa exigência de advogado em todas as fases, não tem presença de advogados em todas as fases. O erro já está aqui, tá bom? C. Por força do princípio da verdade material, olha aí, o princípio da verdade material, admite-se a utilização em processo administrativo de provas obtidas por meio ilícito, desde que produzida por má-fé. Meu amigo, em função da verdade material, se essa árvore está contaminada, os seus frutos também estarão contaminados. Portanto, não se admite, ó, não se admite, viu? Não se admite provas obtidas por meio ilícito. Está errado. B. A exigência de depósito de valores como condição de admissibilidade de recurso administrativo não viola o princípio da pluralidade de instância, viola, porque o Estado não pode exigir uma espécie de caução, né? Exigência de depósito de valores como condição de admissibilidade de recurso, de forma alguma. Depois pode ter custas processuais? Pode,
Depois vai ter a sucumbência, vai, mas exigir logo na entrada, na admissibilidade de recurso, não pode. Então, não viola, viola. Está errado. A adoção da chamada fundamentação per relatione em atos administrativos viola o princípio da motivação. Aí vocês, professor, que peste é isso? Adoção da chamada fundamentação per relatione. O que é isso, professor? Né? Em atos administrativos, viola o princípio da motivação. Olha, essa adoção da chamada fundamentação per relatione, você pode, durante o processo, durante no transcorrer, você até acrescentar novidade para garantir a ampla defesa. Então, quando você busca um motivo, né, justificado para solicitar, acrescentar novos fatos, então essa adoção da chamada fundamentação per relatione em atos administrativos viola o princípio da motivação. Não viola, não. Ele falou que viola. Então, se ele falou que viola, está errado. Você pode, sim, né, buscar fatos relacionados, né, e observando o princípio da motivação para uma ampla defesa. Muito bem. Nesse item, colegas, direitos e deveres do administrado, é bem tranquilo, viu? Uma leitura direta que vocês deverão fazer, tá? Sobre direitos dos administrados. Aí o artigo 3º desta lei enumera esses direitos, né, somente a título exemplificativo. Aí vem um rol bem tranquilo desses direitos, né? Olha aí, ó, um deles, ó, prioridade na tramitação, pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa portadora de deficiência física ou mental, pessoa portadora de doença grave, terão direito de prioridade de tramitação. Esse outro aqui, ó, de acordo com a súmula vinculante 5, nós já resolvemos uma questão, né? O administrado tem direito a fazer-se assistir facultativamente, olha aí a escolha por advogado. E assim vai um rol de direitos que, quando você fizer uma leitura, não teremos dificuldade de resolver as questões. Aí vem os deveres, né? No sentido oposto. Direito, vem os deveres agora. O artigo 4º apresenta um rol, né, de deveres: expor os fatos conforme a verdade, proceder com lealdade, humanidade e boa-fé. Tá tranquilo aqui, tá bom? Muito bem. Vamos agora tratar do início do processo administrativo. Em outras palavras, a instauração. Olha só, gente. Inicialmente, cara, vale informar que o processo administrativo possui as fases de instauração, instrução, defesa, relatório e decisão. Professor, repita, isso é importante, quais são as fases do processo administrativo? 1, instauração, que é o início do processo. 2, instrução. 3, defesa. 4, relatório. E 5, a decisão. Então, veja que o processo administrativo poderá ser iniciado, instauração de ofício, que é pela própria administração, ou a pedido, né, gente? Que é provocado pelo interessado, tá bom? Com efeito, o requerimento inicial do interessado, salvo casos que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito, para atender o princípio lá do formalismo, tá bom? Então, vamos lá em frente com mais informação sobre a instauração, início do processo, viu? Aí eu coloco aqui algumas informações, né? São considerados capazes os maiores de 18 anos, ressalvado previsão especial em ato normativo próprio, ou seja,
quem são os legitimados, quem são os interessados no processo administrativo. Está aqui, ó, pessoas físicas ou jurídicas, aqueles que, sem ter iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados, as organizações e associações representativas. É uma leitura bem tranquila essa parte, viu? Impedimento ou suspeição. Então, vejam bem, o impedimento trata de hipóteses objetivas, em que a lei já determina que a autoridade não possuirá imparcialidade para decidir ou atuar, e, por conseguinte, não deverá atuar no processo. Isso é muito bom, cara. Então, se alguma pessoa tem alguma suspeição, seria interessante, em função, né, da autoconsciência, autodisciplina, a autoridade mesmo se declarasse impedido, solicitasse essa suspeição. Mas caso ele não faça, alguém interessado aqui atrás, ó, no processo poderia provocar em juízo essa suspeição, viu? Porque, conforme consta no artigo 18, é impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que, observe, tem interesse direto ou indireto, isso é óbvio, tenha participado ou venha participar como perito, tá? Testemunha ou representante, esteja litigando judicial ou administrativo com o interessado, que já está em conflito com ele, tá bom? Então, essa suspeição é muito importante para garantir a lisura, tá? A segurança de um processo administrativo. Isso é muito bom. Dá uma lida aí, tá ok? O que é que diz a questão 8 e 9? Ela diz o seguinte: considerando a doutrina, a jurisprudência, o dispõe e tal, vamos julgar. No processo administrativo, configura vício, deixa eu destacar, configura vício insanável a prática de ato administrativo por agente público sob suspeição ou impedimento. Olha, essa prática de ato administrativo por agente público sob suspeição ou impedimento, ela não é uma prática adequada. Tanto é que nós vimos há pouco que ela deve ser evitada. Olha aí, deve ser evitada. Porém, se por acaso o agente público estava sob suspeita ou impedido e atuou nesse processo administrativo, isso não significa que não poderia corrigir esse erro, que o vício seria insanável. Não. Basta a autoridade competente afastar esse servidor que está sob suspeição e impedimento, nomear um outro servidor isento dessa suspeição para garantir a lisura do processo em andamento. Se esse vício fosse insanável, não pudesse ser convalidado, corrigido por outra autoridade, quem seria prejudicado? O interessado. Aí o camarada que queria prejudicar de forma intencional, o dolo, ganhei. Eu estava lá, era suspeito, tinha interesse nas partes e dei indeferido, e ninguém mais vai corrigir. Não teria lógica. Portanto, no processo administrativo, configura vício insanável a prática de ato administrativo por agente público sob suspeição e impedimento, não. Vício insanável, não, está errado. É possível sanar esse erro. A questão está errada. Ótimo, professor, a questão está errada, tá bom? 9. O servidor que tiver interesse, ainda que indireto, na matéria de processo administrativo, fica impedido? Cara, fica. Olha, se esse servidor tem interesse, ainda que indireto, ou seja, para um parente seu ser beneficiário, na matéria do processo administrativo. Esse servidor, mesmo sendo interesse indireto, ele fica impedido de atuar? Fica. Isso é impedimento à suspeição. Está correta essa questão. Fica sim impedido.
Estão conseguindo ter essa capacidade de análise, né, de forma bem tranquila. Então, vamos lá, dando o nosso prosseguimento, tá? Aí vem um item chamado comunicação dos atos, tá ok? Porque aqui é importante essa comunicação, ela é chamada de intimação, tá? Quando for exigido o comparecimento do interessado, a intimação observará a antecedência mínima de 3 dias úteis, é bom destacar isso aqui, tá ok? Aí está dizendo que, em regra, as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, ok, né? Em função do princípio da instrumentalidade das formas, né? É bom assegurar que essa intimação seja cumprida. De qualquer forma, devemos reforçar que a regra é a nulidade em decorrência da ausência de intimação. Olha, a regra, a regra é a nulidade, viu? A regra é a nulidade, sendo que ela só será suprida de forma excepcional, com comparecimento do administrado. Aí esse cara não foi intimado, mas ficou tomando conhecimento, né, por diversas fontes, ele foi e compareceu. Aí você não tem a nulidade do processo. Mas se você atentar contra essas formalidades, se você não observar essas prescrições legais, você está dando motivo para que o processo seja anulado. Tá aqui, a regra é a nulidade em decorrência da ausência de intimação, tá bom? Aqui está dizendo que, em outras palavras, tá? Se o interessado não apresentar nenhuma contestação, não significa que ele está concordando com o que foi alegado. Lógico, ele tem o direito de permanecer calado o tempo todo, viu? Podendo fazer isso no momento futuro, no prosseguimento do processo. Então, dessa forma, se esse camarada não apresentar nenhuma contestação, não há preclusão do direito de defesa, ou seja, ele não está impedido de futuramente se defender, né? Então, ele não está renunciando ao seu direito. Ele apenas permaneceu calado, não quis naquele momento manifestar-se, tá bom? Então, não há preclusão do direito de defesa, uma vez que, mesmo que não atenda à intimação, o administrado poderá exercer o seu direito ao longo do trâmite do processo. Beleza, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Aí vem a instrução, né, que é a fase do processo administrativo destinada a investigar e comprovar os dados necessários para a tomada da decisão. Aqui, gente, quem está conduzindo o processo, ele, dependendo do caso, poderá solicitar várias diligências, porque as atividades de instrução realizam-se de ofício, viu? Então, ele pode, na dúvida, antes de tomar a decisão, ficar bastante fundamentado. Então, a instrução é uma fase maravilhosa, tá ok? E nós sabemos que não são admissíveis, não são, né? São inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Então, aqui na instrução, nessa ampla defesa, não vale tudo, não, viu? Tá bom, tá bom, tá bom, né? Importante dispositivo, pessoal, consta aqui no artigo 42 do processo administrativo, que trata das situações em que devem ser ouvidos órgãos consultivos por meio de pareceres. Segundo o dispositivo, o parecer deverá ser emitido, ó, o parecer deverá ser emitido, destaca aí comigo, no prazo máximo de 15 dias. Então, esse negocinho de prazo, cara, a gente já deve ficar atento, viu? Que se cair, tem que ser na ponta da língua a resposta. Eu estou chamando a atenção aqui nesses parágrafos 2º e 3º do artigo 42, que trata das consequências da não emissão de um parecer dentro do prazo. Qual for o prazo? Olha lá, 15 dias.
Se o parecer for obrigatório e vinculante, o prazo não terá seguimento até respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Olha que coisa interessante. Se o prazo for obrigatório e não vinculante, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Beleza. Aí está mais um prazozinho que eu quero chamar a atenção, pessoal. Uma vez encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, cara. Ó, uma vez encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. No entanto, em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, sem a prévia manifestação do interessado. Então, não precisa esperar esses 10 dias, né? Ele já toma. Por fim, se o órgão de instrução não for competente para emitir a decisão final, ele deverá elaborar relatório indicando o pedido inicial. Está tranquilo, são procedimentos aqui que chamam atenção, são esses prazos, tá bom? Vamos prosseguir, gente, vamos prosseguir. Já estou quase terminando, viu? Já estou tratando da decisão, ó. A administração tem o dever de decidir nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência. Beleza. Olha outra coisinha aqui, ó. Deixa eu destacar de novo, é prazo, cara. Prazo destaca, meu amigo, minha amiga. O prazo para decidir é 30 dias após a conclusão da instrução do processo. Tá tranquilo aí? Muito bem, vamos embora. Aí, dentro da decisão, eu trato do conceito da decisão coordenada. O que é isso, professor? Decisão coordenada. É o seguinte: para os fins da letra da lei, considera-se decisão coordenada. O que é decisão coordenada? Coordenada a instância de natureza interinstitucional ou intersetorial, que atua de forma compartilhada com a finalidade de simplificar o processo administrativo mediante participação concomitante, coordenada, de todas as autoridades e agente decisório. Beleza. Olha aí, ó. Deixa eu resumir com esse quadro. Ele aparentemente pode parecer com a letrinha pequena aqui, mas você tem esse material à sua disposição. Então, você fica ouvindo o áudio e no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você pode ampliar. Mas eu vou ficar aqui por motivos didáticos. Olha só, que eu quero ter a visão completa. Decisão coordenada, o que é? Aí aqui está de forma concisa o resumo. Instância de natureza interinstitucional ou intersetorial, atuação de forma compartilhada, com a finalidade de simplificar o processo administrativo, mediante a participação de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica. Quando é aplicada a decisão coordenada? Quando a decisão envolver três ou mais setores, tá ok? Então, quando ela bota aqui três ou mais setores, você vai aplicar a decisão coordenada. E, mediante e quando for justificável pela relevância da matéria, houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Então, preste atenção, não se aplica decisão coordenada no processo licitatório, no poder sancionador e nas autoridades de poderes distintos. Quais seriam os possíveis princípios utilizados numa decisão coordenada? Princípio da legalidade,
eficiência e transparência. Então, veja que essa decisão coordenada precisa observar muitos procedimentos, nos quais eu cito os mais importantes. Participantes devem ser intimados para participar. Cada setor, órgão ou entidade deverá elaborar documento específico sobre o tema. No caso de dissenso, deverá ocorrer manifestação fundamentada com proposta de solução. Os legitimados podem participar na qualidade de ouvintes, podendo ter direito à voz. Os trabalhos serão consolidados em ata, que registrará a decisão de cada órgão ou entidade relativa à matéria sujeita à sua competência. Então, meus amigos, é uma leitura tranquila, o material está super atualizado. Agora, esse item trata da motivação. Então, veja que, de acordo agora com o dispositivo da lei, os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Quando? Aí vem lá um rol imenso, tá ok? A motivação deve ser explícita, clara e congruente, isso é verdade, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou proposta, que neste caso serão parte integrante, ou seja, é o que a doutrina chama de motivação aliunde, quando esses fatos todos são parte integrante do processo. Aí vem aqui um item falando da desistência e outros casos de extinção do processo, tá? O interessado, pessoal, poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Pode. Então, veja que, nesse caso, havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado, isso é óbvio. Além disso, a desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, beleza. Então, veja que o órgão competente poderá declarar extinto o processo quando, exaurida a sua finalidade, o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Aí vem a questão 10, bem tranquila. Ó, como é tranquila a questão 10, pessoal. Está dizendo a desistência do interessado quando a pedido formulado da administração pública impede o prosseguimento do processo? Impede não, gente, acabamos de ver. Fica tranquilo, não prejudica o prosseguimento do processo. Fica tranquilo, cara, fica tranquilo. Então, a questão está errada, tá bom? Aí vem recurso administrativo e revisão. Aqui eu vou deixar para vocês fazer um estudo individualizado, tá? Que eu estou me aproximando de um tempo limite da didática para vocês ficarem assistindo. Então, pode fazer essa leitura. Novamente, eu chamo a atenção de prazo, ó, considerar no prazo de 5 dias a autoridade que proferiu a decisão. É um recurso, viu? Então, fique atento a essas leituras, faça a leitura dessa súmula vinculante 21, que ela diz que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade. Nós já temos esse conhecimento, pessoal, já temos, tá? Muito bem, recurso próprio, aí vem aqui os 30 dias, tá? É vedada a revisão. É uma questão de número 11 que vocês vão falar, vão fazer. Aqui eu estou tratando de prazo, né? Dá uma olhadinha aqui com carinho, né? Faça a distinção entre prescrição e decadência, viu? Faça. Normalmente, no processo administrativo, né? O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorre efeitos favoráveis
para os destinatários decai em 5 anos, beleza? Portanto, não se trata de prazo prescricional, mas decacional, apesar do nome, né? Tem que ter cuidado que a prescrição interrompe a possibilidade de se exigir judicialmente um direito em consequência da inércia do titular durante certo lapso de tempo. Aqui a prescrição extingue a pretensão de você solicitar, exigir judicialmente o direito. Já a decadência extingue o direito pela inércia titular. Você realmente perde o direito na decadência, beleza? Tem essas questões aí. Vamos dar uma olhadinha nessa questão aqui da UFAL? Bora fazer essas duas aqui, que é da UFAL? Bora? Aqui eu faço com vocês. Bora lá. Vamos lá. Observe. A questão 14. O que é que ela está dizendo, pessoal? Vamos ver. De acordo com a legislação vigente, das decisões administrativas, cabe recurso no âmbito do processo administrativo da administração pública. Nesse contexto, dadas as afirmativas 1, 2, 3, 4, verifica que está ou estão correta, é o padrão dela, já está sabatinado. Vamos lá, jogar comigo. Vamos jogar o que é que ele quer? O recurso administrativo tramitará, no máximo, por 3 instâncias administrativas, salvo disposição diversa. Eu pedi que vocês fizessem uma leitura atenta. Quem leu vai dizer comigo, a questão está certa. Professor, mostre onde? Está por aqui, cara. Está logo aqui. Aqui, ó. O recurso tramitará, no máximo, por 3 instâncias administrativas, cara. É bem tranquilo, confie em mim. Faça essa leitura, o material está aqui, ó. Memorize, cara. Olha a questão lá. O recurso administrativo tramitará, no máximo, por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Sim, um está correto. Se um está correto, eu tiro a letra A, que não tem um. Eu tiro a letra C, que não tem um. Tá bom, professor, ótimo. Vamos fazer o 2, vamos analisar o 2. 2 está dizendo o quê? O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 7 dias, eu falei para vocês, cara, dá uma olhadinha em questão de prazo. Eu, como já dominei esse assunto, já leio, já estou vendo que aqui o prazo não é esse, não. Está errado. O encaminhará à autoridade. Aí vocês votam lá, olha, o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo. Olha, qual é o prazo, professor? Olha aqui para mim, quando o camarada não reconsidera a decisão, tá bom? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias. Tá ok? Então, cara, não tem. A lei determina que o recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não reconsiderar, no prazo de 5 dias. Então, cara, dentro aqui dos prazos, esse negócio de 7 dias, você nunca leu esse prazo, cara. Você leu 5, leu 30, mas 7 chama atenção. 2 está errado. Se 2 está errado, 2 está errado. Eu tiro a letra D, que apareceu 2, tiro a letra E, que apareceu 2. Meu amigo, minha amiga, sem ler 3 e 4, a resposta é a letra B. Vá por mim, rapaz. Faça essa manha no dia. Resposta foi letra B. Vamos para a última questão. O que é que a Copeva está cobrando? Dos termos da lei 9.784/99, não pode ser objeto de delegação, é edição. O que é que não pode ser objeto de delegação? É dada essa questão. A edição, aí você vai lá. Atos vinculados. 2, de caráter normativo. 3, de administração ativa. 4, de competência. Olha, você sabe que não pode ser delegado cenoura. Cenoura. O que é sé?
competência exclusiva. O que é nó? Ato de caráter normativo, apareceu aqui. O que é RA? Recurso administrativo. O restante é que pode. Então, não pode ser objeto de delegação. 2. Não pode ser objeto de delegação. Meu Deus, que questão dada, Jesus, né? É tranquila, gente. Então, pessoal, fica tranquilo. Terminamos o tópico 12, que versa sobre processo administrativo, tá bom? Vocês irão arrebentar nessa prova. Um abração a todos e até a próxima, se Deus quiser. Abraço, até mais, pessoal. Até mais.